Mas eu quero compartilhar um texto bíblico que tem a ver com aquilo que já foi de certa forma falado na noite de hoje, e é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto, meus irmãos, ele nos apresenta pelo menos 5 características, e buscarei ser bem breve na exposição das mesmas, pelo menos 5 características do obreiro que agrada a Deus. Eu aprendo em primeiro lugar que o obreiro que agrada a Deus é aquele que busca dar o seu melhor no exercício do ministério cristão. Eu tenho certeza que esse irmão que assistiu muitas das aulas, das videoaulas ali na boleia do caminhão e em tantos outros contextos, e eu tenho certeza que se outros alunos aqui pudessem falar, dariam testemunhos tão maravilhosos ou mais maravilhosos ainda do que este. Isso aponta sobre ou para este assunto que nós estamos mencionando, dar o seu melhor no exercício do ministério cristão. Quando Paulo ele diz aqui procura, e me desculpem de antemão por ser talvez um tanto quanto técnico, né? É isso que dá a ser professor de teologia, de exegese, nós acabamos tendo uma mentalidade um tanto quanto técnica, mas quando Paulo diz para Timóteo procura, ele usa aqui o verbo grego spudazo, que quer dizer fazer o melhor, não poupar esforços, trabalhar duro. Paulo está dizendo para Timóteo, em outras palavras, o seguinte: Timóteo, não se contente em ser um obreiro mediano, não aceite ser um obreiro medíocre, não ache natural ser alguém que dá para o gasto, não admita ser alguém que quebra o galho, nada disso. Busque ser o melhor naquilo que você faz. E é interessante que, pensando aqui naquilo que eu diria hoje, eu confesso para o pastor Moisés mais uma vez que eu não sabia quanto tempo falaria, nem sabia de toda a logística. Eu preparei aqui uma mensagem para 1 hora, e eu estou retalhando-a, né, para deixar aqui em 10 minutos, tentando selecionar talvez o que possa eventualmente ser uma seleção de melhores momentos. Mas, pensando naquilo que eu falaria, eu pensei em alguns exemplos, tanto, digamos, de pessoas não cristãs, como de cristãs, que buscaram ser as melhores naquilo que fizeram. Por exemplo, Oscar Schmidt, ele foi um dos maiores jogadores de basquete da história do Brasil. E quando alguém um dia lhe perguntou por que ele era bom naquilo que ele fizera, ou que estava fazendo, ele respondeu o seguinte: eu fiz 1000 arremessos por dia durante a vida toda, todos os treinos, né? Em todos esses contextos. Esse negócio de mão santa, ele disse, não é verdade, é mão treinada. Ele se esmerou por fazer aquilo que ele fizera muito bem, e por ser um dos melhores, se não o melhor, naquela área da sua vida. Quando eu olho para outro indivíduo, e agora já no contexto cristão, eu me lembro de Martin Luther King Jr., que no dia 3 de dezembro de 1956, ele trouxe um famoso discurso intitulado Enfrentando o Desafio de uma Nova Era. E ele disse algo que eu creio que seja especialmente importante para essa formatura. Luther King disse o seguinte: qualquer que seja o trabalho da sua vida, faça-o bem, mesmo que não se enquadre na categoria de uma das chamadas grandes profissões. Se, por exemplo, um homem é chamado para ser um varredor de rua, ele deve varrer as ruas assim como Michelangelo pintava, ou como Beethoven compunha músicas, ou como Shakespeare escrevia poesias. Ele deve varrer as ruas tão bem, de modo que todas as hostes, todos os anjos do céu e da terra parem para dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas que executou muito bem o seu trabalho. Não importa o que vocês façam, sejam os melhores, para a glória de Deus, não para mostrarem isso diante do pastor Moisés Martins, ou de outros contextos, mas façam o melhor de vocês, porque Deus merece simplesmente o melhor, porque Ele todavia também nos deu simplesmente o melhor, Jesus Cristo, para morrer por toda, por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu melhor para aquele que deu também o seu melhor, por mim, por você e por toda a humanidade. Mas, meus irmãos, à medida em que eu acompanho aqui alguns outros raciocínios, eu também descubro, em segundo lugar, que o obreiro que agrada a Deus
ele é aquele que é aprovado por Deus. O obreiro que agrada a Deus é aprovado por Deus. Aqui existe uma palavrinha grega importante, a palavra grega dokimos, que é traduzida como aprovado, e que significa testado, aprovado, genuíno, estimado. Em outras palavras, esse termo ele era usado na Grécia Antiga para algo ou alguém que era aprovado depois de ter sido submetido a um determinado teste ou um exame. Isso é muito importante porque Paulo diz, procure apresentar-se aprovado a Deus. Nós vivemos num contexto onde as pessoas buscam cada vez mais ser aprovadas diante dos homens. Estão preocupadas quanto à maneira em que as pessoas as julgarão, quanto àquilo que as pessoas pensarão delas. Mas Paulo diz para Timóteo, busque agir, se comportar, crer, viver, ter um estilo de vida, de modo que quando Deus olhar para a sua vida, Ele te submetendo ao teste, venha aprová-lo por ter tido uma vida que valeu a pena diante dEle. Tem uma vida que vale a pena ser vivida diante do nosso glorioso Deus. Mas eu também descubro, lendo esse texto, que o obreiro que agrada a Deus é aquele que é atuante na obra de Deus. Paulo diz para Timóteo, procure apresentar-se a Deus como aprovado como um obreiro. E aqui o termo para obreiro, ele aponta para uma terminologia que diz respeito àquele que está empenhado num trabalho, um trabalhador, um operário, alguém que continuamente está no exercício de uma determinada tarefa, de uma determinada função. E é por isso, meus caros formandos, e evidentemente isso vale para os professores, para alunos, para pastores, para os demais familiares aqui, especialmente, claro, falando aqui e nos dirigindo a cristãos. É por isso que Paulo dirá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, quando ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E esse mesmo Paulo, em outro texto, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Os servos de Deus que agradaram a Deus ao longo da história foram pessoas que foram atuantes na obra do Senhor. Martinho Lutero, conhecido monge alemão, que foi um dos mais importantes precursores da reforma protestante, ele escreveu mais de 50 livros ao longo da sua vida, traduziu a Bíblia para o alemão, e além disso tinha o costume de orar durante horas a fio todos os dias. E Lutero dizia que se não passasse 2 horas orando pela manhã, ele receava que Satanás obtivesse a vitória sobre a sua vida durante todo o dia. Lutero era atuante na obra de Deus. Jonathan Edwards, que é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos e que foi o pregador daquele famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Ele e a sua esposa, Sarah Edwards, tinham uma vida constante de oração e de leitura, de estudo das Escrituras. Quando nós olhamos para outros tantos personagens, e aqui me permitam citar mais um exemplo, o de Charles Spurgeon, o pastor batista, que ficou conhecido como príncipe dos pregadores, e que também foi uma pessoa deveras atuante na obra de Deus. Acerca da vida ministerial de Spurgeon, um autor chamado Kirk McGregor, ele escreveu o seguinte, abre aspas, um prolífico autor de muitos gêneros, Spurgeon escreveu comentários, livros sobre oração, devocionais, revistas, poesias, hinos e uma autobiografia compreendendo um total de cerca de 150 livros. Toda semana ele pregava de 4 a 10 vezes, lia 6 livros substanciais, palestrava e editava uma revista semanal. Além disso, diz esse autor, Spurgeon também dirigia um colégio teológico, ele administrava um orfanato e ainda supervisionava 66 instituições de caridade cristãs. E quando eu olho para a vida aqui do pastor Moisés Martins, e o vejo aqui na liderança de um trabalho tão importante com pessoas
em situações de rua, com tantas outras situações absolutamente difíceis de vida, e tenho aqui o privilégio de estar diante de vocês, vendo-os como pessoas que se esmeraram e se esforçaram por estudar a palavra de Deus, sem medo de errar. Vocês devem ser aplaudidos aqui nesta noite, por cada um de nós, e nós louvamos imensamente a Deus pela vida de cada um de vocês. Glórias a Deus pela vida de vocês. Mas eu também descubro, em quarto e penúltimo lugar, que o obreiro que agrada a Deus é aquele que exerce o seu ministério sem constrangimento. Paulo vai dizer para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Anos atrás, uma pesquisa revelou um dado muito alarmante no meio do povo de Deus, especialmente retratando uma situação que eu diria que é deveras triste no meio do povo de Deus em geral. Essa pesquisa, ela revelou que 50,68% dos pastores, mais da metade, dos pastores e líderes cristãos brasileiros entrevistados, eles nunca haviam lido a Bíblia inteira uma vez sequer, e a justificativa para isso foi a falta de tempo. E eu fico imaginando, como que pode um pastor nunca ter lido a sua ferramenta de trabalho uma vez pelo menos ao longo da sua vida? Assim como seria absurdo imaginar um pintor que nunca pintou um quadro, ou um médico que nunca atendeu a um paciente, ou ainda um matemático que nunca realizou um cálculo de aritmética. Da mesma forma, seria um absurdo pensar em um pastor que nunca leu o seu instrumento de trabalho, as escrituras sagradas, ao menos, pelo menos uma vez ao longo da sua vida. E eu agradeço a Deus porque estou diante de formandos que, nos contextos mais diversos e mais adversos também, de dia ou de noite, buscaram dar o seu melhor, a fim de compreenderem as Escrituras e, por conseguinte, o Deus nelas revelado. Por fim, eu também descubro que o obreiro que agrada a Deus, e tem a ver com esse penúltimo ponto que nós mencionamos, o obreiro que agrada a Deus é aquele que usa corretamente as Escrituras. Aqui a palavrinha maneja bem, que Paulo menciona para Timóteo, ela vem de outro termozinho grego, e não se assustem com esses termos gregos, não precisam gravá-los, um terminho grego que é ortotomel, que quer dizer cortar em linha reta. Os estudiosos têm entendido que esse termo aqui, como ele tem como complemento a palavra de Deus, Paulo, portanto, estava dizendo para Timóteo: Timóteo, busque ensinar a palavra de Deus corretamente, busque interpretá-la corretamente, busque expô-la de uma forma adequada e de forma igualmente sadia. Deus não nos chamou para acrescentarmos algo à sua palavra, de igual modo não nos vocacionou para subtrairmos algo dela. Ele apenas nos chamou para sermos fiéis à palavra dele, tal como nós a recebemos dele mesmo. Quero caminhar para o final dizendo que um dos textos bíblicos que mais me assustam, dentre tantos e tantos outros ao longo das Escrituras, é o texto em que Deus usa um profeta recalcitrante, durão, chamado Jonas, para pregar aos ninivitas. E enquanto que, por exemplo, na minha fala desta noite, nós tivemos 5 pontos, o sermão, a pregação de Jonas para os ninivitas teve 5 palavrinhas hebraicas. Quando você lê o texto, Jonas chega diante dos ninivitas e lhes diz: Od 40 yom veninve nerpachet, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sabem por que Jonas foi bem sucedido? Porque ele foi fiel àquilo que Deus lhe ordenara para pregar. Deus disse para Jonas: Jonas, vá até Nínive e pregue a ela a palavra que eu te disse. E Jonas, tanto quanto Paulo ordenara a Timóteo, ele cortou a palavra de Deus de forma correta, a transmitiu de forma adequada, não acrescentou nada, não subtraiu. A pregação de Jonas não teve 5 pontos, teve 5 palavras, e o resultado
ele foi o pregador mais bem-sucedido de toda a história, porque ele simplesmente disse aquilo que Deus ordenou-lhe que dissesse. Não negociem jamais o Evangelho, jamais. Sejam fiéis a Ele, sejam sobretudo fiéis ao Deus que os chamou para servirem-no da melhor maneira possível. Eu quero dizer para vocês, e sendo absolutamente franco, que eu me sinto um verdadeiro privilegiado por estar aqui nesta noite. É uma grande alegria, uma grande satisfação. Talvez vocês pensem que ao estudarem na Academia de Pregadores, vocês aprenderam muito, e sem dúvida aprenderam, mas a partir dos breves e impactantes testemunhos que eu ouvi nesta noite, dentre tantas outras coisas, que o pastor Moisés Martins disse coisas muito boas a respeito de cada um de vocês, eu quero dizer que eu saio daqui hoje, aprendendo, cada vez mais, que preciso conhecer mais a Deus, a palavra de Deus, e preciso aprender mais com aqueles que buscam também se entregar a Ele, se dedicar a Ele, à palavra dEle, como vocês que aqui estão. Que todos os aplausos aqui nesta noite, sobretudo e acima de tudo, sejam para Deus, mas depois, para vocês. Glórias a Deus pela vida de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, parabéns, parabéns, que Deus abençoe a todos vocês.